Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui para fazer uma live sobre um assunto muito interessante, que é o serviço militar para médicos, né? É algo que muita gente não tem muito a noção de como faz para entrar, não conhece as vantagens, as desvantagens, e a gente recebe muita pergunta, né? Toda vez que eu comento sobre esse assunto aqui no Instagram, eu acabo recebendo muita dúvida, muita pergunta de como que é o processo seletivo, se vale a pena servir, se não vale, né? Me perguntam sobre remuneração, sobre rotina. E por isso, né, eu quis convidar uma pessoa que está mais do que apta, né, a falar para vocês sobre essas dúvidas que vocês têm, que é o Dr. Felipe Jader, né? O Felipe é um médico militar e vai estar contribuindo com a gente aqui agora no nosso bate-papo. Ele já entrou, fez a solicitação, vou aceitar aqui a solicitação dele. Fala, E aí, meu Felipe, amigo. tudo bem, cara? Tranquilo? Tá me ouvindo legal aí? Tô te ouvindo, tranquilo. Ah, então beleza. Posicionando Boa aqui a noite aí a câmera. todos. Boa noite. Boa noite, pessoal que entrou aí, já está com a gente. Aí, ó, E tá aí, entrando a Felipe? galera, turma boa, hein? Doutor Ricardo Neis. Boa noite, Rafael. Galera legal. Felipe, seja bem-vindo então, Felipe, para nosso bate-papo aí. Eu vejo que você fala bastante sobre isso nas redes sociais, você tem uma vida, você vivencia isso, né? Você é médico militar, você é oficial do Exército. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você se apresentar e falar um pouco de você, da sua história, né? Porque você é uma pessoa que está mais do que apta aí a falar para a gente sobre isso. E passa a palavra para É, você. não existe como você se especializar nesse assunto, né, que não seja Uhum. através de uma vivência, né? Então eu acho que essa vivência que eu tenho que me capacita aí para falar, né? Minha esposa é militar de carreira do Exército, então eu vejo ali como que é essa parte feminina, né? Eu fui temporário e agora sou de carreira, fiz né, um curso operacional, então eu tenho uma vivência bacana, apesar de pouco tempo ainda de caserna, né? E principalmente por trocar muita ideia com o pessoal, então dá para dar algumas experiências também que não são minhas, né? Que são de colegas e tudo, né? Do Exército. Mas antes de eu me apresentar, né? Da gente começar falar para o pessoal aí clicar, né, no aviãozinho e mandar aí, convidar a galera para entrar, para acompanhar a gente, principalmente para o bate-papo ficar mais dinâmico, né, para o pessoal ir enviando as dúvidas e a gente ir respondendo. Sem mais delongas, né, acho que tá me ouvindo bem aí, tá bacana, vou falar um pouco sobre mim. Então, meu nome é Felipe Jader, né, eu sou médico ortopedista, sou formado na UFJF, fiz também a minha residência no Hospital Universitário da UFJF, só que entre um período e outro, eu me formei em 2014 e em 2015 eu tranquei a vaga de residência, né? Então eu fiquei com a minha vaga trancada, fui aprovado no concurso ao final de 2014 e depois entrei, né, em 2015 no serviço militar com a vaga assegurada para assumir só em 2016. Então, fiz em 2016, 17 e 18 a residência médica, terminando no princípio de 2019, e fui aprovado no concurso para a Escola de Saúde e ingressei no CFO 2019, né, logo depois de terminar a ortopedia. Hoje eu sirvo em Natal, no Rio Grande do Norte. Né? No final do curso de formação de oficiais, eu tive a oportunidade de fazer o curso do PQD, e apesar de não ter servido na brigada paraquedista, mas consegui terminar, né? Consegui ser ortopedista, consegui ser paraquedista também militar. Basicamente, o resumo aí é isso. Ótimo, bom demais, Felipe. E essa questão aí de você ser paraquedista do Exército, né, paraquedista militar, é uma situação que não é muito típica, né, entre os médicos. É, Então, é um curso bem puxado, bem complicado, né, e difícil de ser conseguido. Ainda mais, geralmente, né, o perfil dos médicos é um perfil menos operacional, né, digamos, como podemos dizer assim. Mas bem interessante essa questão de sim, você ter feito paraquedismo dentro do Exército, que mostra pra gente que a gente tem outros leques, né, que não sejam a medicina, dentro da carreira. Interessante. com certeza. E, ô Felipe, tem algumas coisas, né, algumas dúvidas que elas chegam muito pra gente, né, que principalmente sobre questões assim de rotina, processo seletivo, essa oportunidade de trancamento. Acho que são pontos bem interessantes da gente abordar. O que você poderia trazer para a gente em relação a isso?
a primeira coisa que eu acho interessante o pessoal saber, né, é diferenciar as modalidades do serviço para os médicos. O serviço militar para os médicos, ele pode ser na forma de médico temporário ou médico de carreira. Se ele for médico temporário, né, ele vai ter toda uma particularidade. E se ele for médico de carreira, uma outra. Os médicos de carreira, assim como todos os profissionais de carreira nas Forças Armadas, eles precisam ser aprovados em concurso público. E aí a gente pode falar um pouquinho do concurso público depois. Já o médico temporário, ele pode tanto entrar assim que ele se forma, naquele alistamento obrigatório para os homens, né, e voluntário para as mulheres, como ele pode entrar depois como temporário até especialista. Então nós temos casos aqui, por exemplo, no nosso hospital, de especialistas aí, ortopedistas, endocrinologistas, que ingressaram como temporário, né? E o processo seletivo, ele é um processo seletivo simplificado por análise curricular, na maioria das vezes, né? Ele é conduzido de maneira regional, descentralizada, então cada região militar tem o seu processo seletivo, né? A região militar de Minas Gerais é a quarta região, a região militar ali do Rio de Janeiro e Espírito Santo é a primeira, a nossa aqui no Nordeste é a sétima, né? Então, o primeiro ponto que eu posso dizer para as pessoas é que elas fiquem ligadas nos editais. E se você está se formando, que você converse com aquelas pessoas que também estão, né, se formando na mesma faculdade que você, ou que se formaram recentemente, para saber como que foi conduzido aquele processo especificamente para o pessoal que está acabando de se formar, que ele acaba sendo um processo um pouco diferente, né? É onde você pode ser voluntário ou não para servir. Se você já tiver em dia ali com as suas obrigações militares, você pode acabar não tendo uma prioridade para ser chamado, né? Então, o meu processo na minha época, eu tinha um documento militar que era o certificado de dispensa de incorporação. Por ocasião do serviço militar obrigatório com 18 anos, eu me apresentei num local onde eu fui dispensado por excesso de contingente. Tinha mais gente para entrar do que o que eles precisavam. Então eu tinha um documento militar de dispensa, que não é um documento militar definitivo, mas também não é um documento militar de adiamento. E aí as mulheres devem estar um pouco sem entender, né? Porque não existe serviço militar obrigatório feminino no nosso país. Então, esses documentos eles fazem parte do universo masculino, né? O homem, ou ele vai ter o CAN, que significa que ele adiou o alistamento militar por estar geralmente fazendo faculdade, ou ele vai ter o CDI, que significa que ele foi dispensado, né, por conta de algum motivo, que pode ser inclusive o excesso de contingente, ou ele vai ter o certificado de reservista, né? Reservista categorias diferentes, né? Que inclusive é o seu caso, né? Você tem um certificado de reservista, não é isso? Eu tenho o certificado de reservista de primeira categoria, porque Né? eu servi o Exército antes de entrar na medicina, inclusive, né? O Então, que é quando eu bem servi o bacana, Exército, né? eu... Oi? O que é bem bacana, né? Uma coisa que a gente tem em comum, né? De formas diferentes, mas você vivenciou uma rotina militar, né? Eu acho que isso aí foi uma afinidade que a gente acabou criando também, porque a gente tem essa experiência de ter, você está atualmente, né, na vida militar. Eu tive essa oportunidade, assim, acredito que, inclusive, isso me ajudou muito na minha formação como pessoa, na minha formação de diversas maneiras. Aprendi muito no Exército. A minha forma de ingresso foi diferente. Eu prestei um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Fiquei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército por um ano, no ano de 2006. Aí, no ano de 2007, eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, fiquei lá por um ano. E no ano de 2008, eu iniciei o ano de 2008, e durante o ano de 2008 eu tranquei a minha matrícula, saí por trancamento, né? Me afastei por trancamento de matrícula e prestei vestibular de medicina para fazer medicina. Então essa foi a minha história, a minha passagem dentro do Exército. Criei muitos amigos Bacana. lá, assim, acho que as pessoas, assim, pessoas excepcionais eu conheci ali dentro. A gente pode até falar um pouco disso depois, sobre esse ponto positivo do Exército, né? E, enfim, é isso aí. Essa foi a minha passagem pelo Exército, que eu tenho muito orgulho de ter feito. E para a gente continuar, o Felipe, falando um pouco mais assim, sobre essa questão aí do processo seletivo, né? Um pouquinho antes disso, na verdade, por que você acha que seria uma vantagem se ela está nas Forças Armadas? O que você me diria como médico após se formar?
Ou, É, melhor, servir tanto, assim, você pode fazer esse link aí entre o alistamento, entre o serviço militar temporário e o serviço militar de carreira. Seria interessante para a gente. eu gosto de sempre começar esse assunto primeiro falando assim, se você perguntar, né, para um cabeleireiro, a gente gosta muito dessa linha de pensamento, eu sei que você compactua com isso, né? Se você precisa de um corte de cabelo, provavelmente ele vai falar que você precisa. Então, se você perguntar para mim o que eu acho do serviço militar, provavelmente eu vou ter mais motivos para enaltecer. Afinal de contas, foram as escolhas que eu fiz. Então, o primeiro ponto é que as pessoas busquem menos respostas e mais informações. Porque se eu for dar uma resposta, eu vou falar que vale a pena. Vale a pena ser temporário, vale a pena trancar a vaga, vale a pena ser de carreira. Afinal de contas, são as coisas que eu fiz, né? Mas vamos lá, o que que me levou a achar que vale a pena? E aí é o que eu acho que as pessoas têm que pensar. Primeiro é conhecer o seu perfil. Então, para aquele cara que não é avesso, né, a uma organização, a uma hierarquia, a uma disciplina um pouco maior, né? Porque o exército ele não vai tornar ninguém disciplinado. O exército ele vai pegar pessoas que são disciplinadas, né? E vai exigir delas essa disciplina, vai trabalhar um pouco mais, mas elas vão ser, né, de certa forma, o meio vai acabar selecionando para que essas pessoas tenham uma maior tendência a estar ali dentro. Ele não vai transformar ninguém. Então, aquele cara que é totalmente avesso ao militarismo, totalmente avesso à ordem, totalmente avesso às questões, enfim, envolvidas, eu acho que ele não deve nem pensar, né? Acho que ele deve passar longe, realmente. Se ele for pego como obrigatório, azar, né? E aí ele tem que tentar aproveitar aquele momento da melhor forma possível, afinal de contas, o que não tem remédio, remediado está, né? Mas para as pessoas que podem escolher, aí sim, aquelas que têm algum tipo de gosto, que acham bacana, eu acho que vale a pena as informações que nós vamos dar agora, né? Então, o primeiro ponto é a questão financeira. Então, você ingressar como temporário, né, e trancar a vaga de residência, hoje é uma das maneiras mais práticas de você fazer um pé de meia antes de ingressar na residência. Então, você já sabe que quer fazer residência, mas não tem aquela pressa de entrar, porque o seu pai não é dono de um serviço de medicina especializado onde você vai trabalhar junto com ele, ou porque você não tem um padrinho para te colocar no mercado, como é a maior parte, né, da realidade dos estudantes de medicina hoje. Né? Nós somos os cavaleiros solitários. Eu sou filho de uma família que não tem médico nem militar. Né? Foi o primeiro médico na minha família e o primeiro militar de carreira da minha família, né? Assim como temporário também, que, como médico. Então, para aquela pessoa que está desbravando o mundo sozinha, é uma ótima oportunidade, inicialmente, de conhecer, vivenciar a rotina das Forças Armadas, trabalhar cercado de pessoas onde você vai ter um respaldo. Então, se você precisar encaminhar um paciente, você tem um caminho ali para poder mandar. Se você precisar, de repente, de um exame, você tem um caminho para conseguir aquele exame. Você tem uma rotina, uma infraestrutura que te propicia praticar uma boa medicina. Além da vivência, né? Ter uma vivência operacional para o pessoal que quiser ir para a Amazônia, ter uma vivência de missões de paz, onde muitas vezes só se conhece o mundo, só se conhece o país, né? Sob essa ótica, se você tiver nas Forças Armadas uma missão acolhida, né? Um apoio ali a missões de saúde, enfim. Então eu acho que todos esses motivos eles permeiam o universo militar, né? Então você tem aí companheirismo, camaradagem, boa condição de trabalhar, tranquilidade de ficar um ano ali, né, trabalhando e fazendo o seu pé de meia e vivenciando aquilo ali para ver se aquilo ali é para você ou não. Para mim funcionou como isso tudo. Me deu condição de ter um pé de meia, me deu condição de me formar melhor antes de entrar na residência, botar em prática, né? Me deu condição de conhecer a minha esposa, né? Então, assim, só isso daí já teria valido a pena, né? Me deu condição de entrar na residência de uma forma mais madura, já tendo vivenciado a rotina médica, trabalhado, dado plantões, visto como é difícil a rotina médica aí fora, porque a gente fantasia muito quando está na faculdade e, ao mesmo tempo, fica totalmente dissociado da realidade quando está na residência. A residência você está trabalhando sob supervisão, numa carga horária extenuante, ganhando praticamente o suficiente ou às vezes insuficiente para se manter. Então, eu acho que todos esses motivos eles permeiam o porquê você ser médico temporário, né? E aí, uma vez que você tenha vivenciado isso tudo, isso vai te dar um respaldo maior para optar no futuro para ser médico de carreira, porque, como a gente falou, tem a sua parte boa e tem a sua parte ruim. Para algumas pessoas, essa parte ruim pode ser muito ruim ou pode não ser tão ruim,
e a parte boa pode ser muito boa. Como eu estava falando com você até mais cedo, que a gente já conversou, né? Eu não gosto dessa palavra, mas a estabilidade que acaba existindo nesse tipo de vínculo que a gente vê que é tão precário para o profissional médico em outros vínculos, né? Então eu tenho, por exemplo, o exemplo de um colega que teve tuberculose durante o serviço militar temporário, né? Ele era oftalmologista, foi pego contra a vontade, né? Já era oftalmologista e teve que servir como obrigatório. E no meio do seu serviço ele teve tuberculose pleural, foi parar na UTI, insuficiência respiratória, drenaram tórax. E nesse meio tempo, recebendo normal, né? Todos os suas despesas médicas custeadas pelo Exército, porque ele estava no seu primeiro ano de serviço, né? Então era fator custo na época. Então, olha só, se ele fosse um PJ aí trabalhando como oftalmo, ele estava com a mão na frente e outra atrás, que ele ia ficar 6 meses sem trabalhar, fazendo RIP durante 6 meses sem trabalhar. E, coincidência ou não, ele era meu colega de CFO. Então, um cara que teve uma ótima experiência como temporário, viu as vantagens, achou, julgou que aquilo ali para ele era mais importante do que dar N plantões lá fora e ganhar N mil reais. O pessoal adora fazer essa conta, né? Ah, quanto eu ganho líquido no Exército, quanto eu ganho líquido no meio externo. E depois que você tem uma maturidade financeira, você vê que essa conta não existe. Não é assim que você faz conta. Tem coisas que valem dinheiro, e tem coisas que valem tempo, e tem coisas que valem segurança, né? Enfim, eu acabei falando demais, né? Não, que isso, falou muito bem. Acho que ficou bem explicado. Teria algumas assim, desvantagens, além dessa parte que você falou de pessoas que não se adaptam bem à hierarquia, disciplina. Teria alguma grande desvantagem que você poderia falar para a gente? Eu O que acho você que a acha? tal da disponibilidade, eu acho que a tal da disponibilidade permanente do militar. Acho que se fosse para eu falar, a pior parte da carreira é essa. É onde você vai exercer ao máximo a sua resiliência, a sua flexibilidade, porque muitas vezes, né, você vai se ver numa situação ali onde a sua vontade não vai ser atendida. Então você vai ser ali movimentado durante um mês para ir para a missão acolhida e vai e pronto. Não tem o que discutir, né? Ou de repente você ser desviado de função, talvez seja a segunda grande desvantagem, né? Então, apesar de você ser médico, você vai trabalhar ali de repente como auditor, você vai trabalhar de repente como um apoio numa missão. Isso tudo que eu estou falando eu faço, né? Então, por exemplo, eu estava aqui no hospital, tive que dar o apoio numa missão, né? Que era basicamente ser o médico de um campo, de um exercício no meio do mato. Então, você imagina, eu sou ortopedista, tive que ir lá tirar um dia, 2 dias, 3 dias da minha semana para ficar lá como apoio no campo. E aí é a questão, né? Você tem que ser resiliente, você tem que ter flexibilidade, você tem que ter um planejamento ali fora que permita você jogar de uma maneira flexível com seus empregadores, com os seus compromissos, para que, caso isso aconteça, você seja minimamente afetado, né? Uma outra coisa, ô Felipe, também, talvez essa parte, as pessoas, não sei se compreendem totalmente, mas você pode ser chamado aos fins de semana, sem aviso prévio, né? Você Sim. pode ser chamado em momentos em que você não está esperando e que talvez você não estava se planejando para isso. E outra coisa também, só para a gente deixar assim, militar, você ganha alguma hora extra quando você é chamado a mais? Conta pro pessoal aí. Rapaz, se fosse ganhar hora extra aí, o banco de horas dos profissionais do Exército já estaria abarrotado, né? Então a gente não tem, não é seletista, não tem banco de horas, não tem nada. Você tem concessões, é claro, né? Por exemplo, se o seu comandante está vendo ali que você é um cara que dá o sangue, que cumpre as missões, que tem um sentimento de cumprimento do dever, que veste a camisa da instituição, que ajuda sempre que pode, se ele for um cara justo, e na maioria das vezes são, ele vai te reconhecer, né? E aí ele vai compensar de alguma forma, né? Mas lembrar que nós estamos falando no universo da concessão. Do ponto de vista da obrigação, não tem nada de obrigação. Você foi lá, fez. Eu tinha um chefe na residência que falava uma frase muito boa, né? Que ela se aplica igual ela encaixa como uma luva no exército. Eu não posso te parabenizar pela sua obrigação. Então, a disponibilidade permanente, ela é a sua obrigação. É claro que não é esse pandemônio, né? Nossa Senhora, vou te ligar 3 horas da manhã, vou te ligar 7 horas da noite. Não, existe um mínimo de organização para que você toque a sua vida. Mas existem situações onde você pode ser pego de surpresa.
mas também existem as escalas extras, onde você já deve estar preparado para caso algo aconteça, por exemplo, um sobreaviso. Então, existe uma organização mínima ali para não tornar um negócio totalmente insustentável, né? Mas, pela própria vocação do militar, né? Isso faz com que a gente tenha essa obrigação realmente, que muita gente estranha, muita gente não entende, e aí só vivenciando para saber mesmo, a gente tem que se desdobrar. Por isso que eu sempre falo, resiliência e flexibilidade. Só para aproveitar, muita gente dando um alô aí, pô, o Gustavo, o Tairone aí, que é militar também das Forças Armadas, caso muito legal, ele é militar da aeronáutica e ele faz faculdade de medicina. Então, mostrando Ah, aí você que tinha comentado comigo. Ele é mostra controlador de tráfego aéreo, não? isso, exatamente. É uma profissão que dá um pouco de flexibilidade, né, pro camarada. Exatamente. É um cara aí que tem um pace aí, ó, sub 3. O cara vai lá nos intermédios só para ficar sacaneando a galera, né? O cara é atleta, milico e ainda é estudante de E medicina. vai competir com a galera, né? Vai lá, humilhar os estudantes. Pois é. Ô, Felipe, assim, uma outra coisa também que eu acho interessante, já que a gente está falando dessa parte da vivência, para a gente não deixar para falar depois, o que você acha, assim, do perfil das pessoas dentro do Exército em relação a honestidade, companheirismo, algumas características que a princípio deveriam ser normais e que às vezes a gente vê que falta muito em muitos locais de trabalho. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria que você falasse primeiro e depois eu falo a minha. Aí a gente vai começar a entrar no escopo que eu falei, né? Que dinheiro não é tudo na vida, né? Então, hoje eu tenho muito orgulho de pertencer a uma instituição de pessoas de valor, né? Homens, mulheres, forjados dentro de uma escola, né, do militarismo. Claro que a gente não tem a pretensão de falar que, nossa, todo mundo é bom, todo mundo é puro. Não, lugar nenhum é assim. Mas a gente vê por uma grande massa, pelos valores que a instituição cultiva e cultua, né? Onde predomina o espírito de corpo, onde predomina a camaradagem, onde predomina o ambiente salutar de trabalho, né? As pessoas se preocupam uma com as outras, a gente tem essa cultura de fazer ali as pequenas celebrações, né? Mesmo que seja um aniversário e todo mundo se reúne, né? Mesmo que seja um chá de fralda de um companheiro que está tendo o seu primeiro filho, e isso é muito importante, né? Esse irmãos de arma, essa coisa que se forja dentro do sanhaço, dentro da correria ali do exército, principalmente nas escolas, né? Eu fiz amizade com pessoas durante o meu curso de formação de oficiais que durou 9 meses, que eu não fiz durante uma vida, que eu não fiz durante 6 anos de faculdade. Então, eu acho que isso não tem preço, né? Você estar numa instituição que te valoriza, que fomenta ali a sua educação continuada. Claro que tudo é no tempo da instituição, né? Mas que cultiva esses valores, né? Segunda-feira agora, por exemplo, é o dia do Exército. Então não vai ter expediente, mas nós vamos lá fazer uma formatura, né? Por quê? Porque nós cultuamos os nossos valores, né? A gente acabou de ter agora o aniversário da tomada de Montese, né? Os pracinhas. Nós cultuamos os nossos heróis, né? Nós cultuamos isso, e eu faço muita questão de estar sempre divulgando isso no Exército, no Instagram, no Exército, porque eu me orgulho disso. E é justamente por causa disso, né, como você falou, que tem coisas que estão acima do dinheiro, né? Isso é assim, eu já tenho mais de 10 anos que eu saí do Exército e eu tenho amizades que eu posso ligar agora e falar assim, cara, tô chegando aí na sua cidade. O cara vai falar assim, não, pode vir dormir aqui na minha casa agora, assim, nem sem me avisar. Exatamente. Então, assim, são amizades que, assim, não tem como você explicar. São laços que você cria que eu nunca consegui criar fora do Exército, por exemplo. Né? Assim, talvez eu tenha alguns amigos que são muito semelhantes aos colegas do Exército e que eu posso dizer que são o mesmo nível de amizade. Só que é muito mais difícil você fazer isso. Né? O fato de você ser militar, eu te conheci há pouco tempo, né? A gente conversou algumas vezes aí, e eu já tenho uma confiança em você que eu não teria em outras pessoas. Então, é difícil eu explicar isso. Mas a convivência, as pessoas... Sim. Eu tenho certeza que tem pessoas ruins, pessoas com caráter duvidoso dentro das Forças Armadas, mas eu diria, sem medo de errar, que é em quantidade muito menor
do que na maior parte dos locais de trabalho que a gente tem fora das Forças Armadas. Com certeza. Então e isso aí é uma coisa assim, muito impressionante, igual você falou, são coisas que não têm preço. Uma outra coisa, Felipe, em relação às formas de ingressar, né? Temos alguns pontos aqui. Os temporários, né? Eu queria que você, se pudesse, fizesse uma passagem em relação às mulheres e os homens, você chegou a comentar isso um pouquinho. E os de carreira, né? O médico, ele tem que ser especialista para fazer concurso, para ser médico de carreira? Ele pode se formar e já fazer? Me conta um pouco sobre isso. O que você pode falar para a gente? Vamos fazer um resumão, então, né? Como a gente já falou no início, né? Nós temos que diferenciar primeiro entre Forças Armadas e Forças Auxiliares. Então, aqui estamos falando de Exército, Marinha e Aeronáutica, né? Bombeiros, policiais são outras coisas. Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é diferenciar a modalidade de serviço temporário da modalidade de serviço de carreira. E as 3 forças existem as 2 modalidades. Quando você é de carreira, você foi aprovado em algum tipo de concurso público. E aí nós temos o concurso público para médicos na aeronáutica, na marinha e no exército. Quando você é temporário, você passou por algum processo seletivo. E as 3 forças também têm os seus processos seletivos. E aí vamos falar um pouco mais sobre o exército, que é onde eu tenho a minha maior vivência. A maioria dos processos seletivos temporários do Exército, né, visa cobrir 2 tipos de vaga. A vaga dos temporários sem especialidade e a vaga dos temporários especialistas. De uma forma geral, os temporários especialistas vão para a atenção especializada, policlínicas, hospitais, postos médicos de guarnição que têm um volume maior de atendimento de especialistas, enquanto sem especialidade, na sua grande maioria, vão cobrir os quartéis, sendo os médicos da tropa, ou vão cobrir os pronto atendimentos dos hospitais e dos postos médicos que têm um maior volume. A gente meio que acaba dividindo nessas funções. E aí você pode tanto ingressar como temporário assim que você se formar, quanto a qualquer momento da sua carreira, desde que você satisfaça os requisitos básicos do edital do processo seletivo, no qual um deles pode ser idade máxima. Eu já vi idade máxima para temporário de 38 anos. Se você tiver 40 anos, você não vai conseguir ingressar. Tempo máximo de serviço não necessariamente consecutivo. Então, se você foi soldado quando tinha 18 anos e foi a cabo e ficou 8 anos, você não vai poder entrar mais como médico. Por quê? Supondo que esse cara conseguiu fazer medicina e conseguiu ter menos do que a idade limite. Porque ele já cumpriu o tempo máximo que um temporário pode cumprir de serviço militar. Por exemplo, vamos supor que você hoje quisesse ser temporário. Você teria que descontar o seu tempo que você já cumpriu como militar, né? Porque é um tempo máximo de 8 anos, né? Esses processos seletivos, muitas vezes, eles possuem exames. Então, às vezes, você vai ter que mostrar, por exemplo, uma radiografia de coluna. E se você tiver um ângulo de Cobb superior a 12 graus, por exemplo, pode ser um fator impeditivo do ingresso. Então, respeitadas essas regras, você vai conseguir ingressar, né? Seja como temporário sem especialidade, seja como temporário especialista, né? E aí, entrando agora, acho que ficou bem resumido do temporário, né? E aí, entrando agora no escopo do médico de carreira. O médico de carreira já é diferente. Só 2 forças armadas aceitam nos seus concursos médicos sem especialidade. O Exército, a Aeronáutica só aceita especialistas. Então, o concurso público para Aeronáutica nem adianta tentar como recém-formado, porque não tem vaga para você. Agora, você pode ingressar nas vagas sem especialidade do Exército, que são determinadas, ou você pode já tentar como sem especialidade para a Marinha, dentro de um número de vagas de especialista, e aí é um pouco confuso. Então, por exemplo, você tenta para anestésio sem ser anestésio, e você pode ser aprovado. E aí lá dentro, depois, você pode tentar fazer essa especialidade para anestésio. Qual que é a desvantagem? O pessoal que já é anestesista pontua na prova de título, e você não. Então, se torna difícil entrar para uma especialidade sem ser especialista. Mas muitas pessoas conseguem.
Eu tenho uma amiga que hoje faz doutorado na Bélgica, que ela entrou para a vaga de otorrino, sem ser otorrino, fez um ano de curso de formação de oficiais, depois foi liberada, fez otorrino por 3 anos no Hospital da Polícia Militar, depois retornou para a Marinha, trabalhou um tempo, saiu como capitão, mas por motivos pessoais, ela preferiu dar baixa, porque ela foi aprovada num doutorado na USP, hoje faz doutorado na Bélgica, e você vê também que a carreira não é nada irreversível. Se você ali cumpriu o que você tinha que cumprir, depois mudou de ideia, teve oportunidades melhores ali fora, tudo bem, desde que você cumpra com as suas obrigações, você pode pedir demissão, né? Ô, Felipe, deu uma travadinha na hora que você falou, então só para a gente deixar um pouco mais claro, o Exército e a Marinha existem processos seletivos em que você pode entrar sem residência, né? Perfeito. Aí você falou que a Marinha você se inscreve para uma especialidade, só que você no currículo você tem uma certa desvantagem porque o outro médico que é especialista pontua no currículo. A aeronáutica só especialistas e o Exército eu não entendi. Você falou como é que é no Exército ou não chegou a falar? Isso. O Exército, as vagas do sem especialidade, elas são separadas, diferente da Marinha, onde o sem especialidade pode tentar vagas dentro das especialidades. Então, no Exército, você vai ter anestesia, ortopedia, oftalmologia e você vai ter sem especialidade. Uma vez que você ingresse sem especialidade do Exército, o Exército ele tem uma política de especialização dos seus médicos sem especialidade. Olha que interessante. Então você vai lá, cumpre a sua cota, trabalha ali durante 2 anos, 3 anos, 4 anos em quartel, e você vai lá e se candidata a um processo seletivo interno do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento Permanente de Oficiais, que é o PROCAP-SAL. Então você faz residência por conta do Exército e para de trabalhar ali na sua OM, enfim, só trabalha como residente, conta tempo de serviço, recebe salário de oficial. Então o Exército banca a sua formação. Isso É uma ótima super oportunidade. interessante. Isso é ótima, uma oportunidade assim, eu não conhecia, né? E assim, é ótimo, isso é uma coisa assim impressionante. Você comentou comigo, a gente conversou esses dias, né? E aí você tinha comentado já. Mas isso aí é um pulo do gato assim muito grande, muito A gente interessante. gosta muito de uma expressão no meio militar, né? Essa live vão ter alguns bizus. Então, se for para eu parar e falar o que é o bizu, esse é o bizu máximo. Você se especializar dentro da Força Armada. E aí eu dei o exemplo da minha colega na Marinha e dei o exemplo agora possível dentro do PROCAP. E aí vamos falar de pessoas reais. Eu tenho um amigo, né, que é o Lucas, que ele é paraquedista, né? E o que aconteceu? O Lucas, ele se formou, foi para quartel. Trabalhou ali durante 2 anos, tentou o processo seletivo, ele era bem classificado dentro da turma, e aí ele conseguiu ir para o HCE, né, para fazer anestesia. E o programa do HCE é em parceria com o Marcílio Dias. Então ele fez anestesia no Marcílio Dias. Olha que legal a história dele. Ele saiu da escola de saúde, foi para a área de estágios. Saiu paraquedista, né? Então já fechou com 10, que deixou de ser pé preto, né? Aí foi para um quartel, cumpriu ali durante 2, 3 anos a rotina de médico militar, fez o processo seletivo interno, foi liberado para fazer anestesia, voltou e hoje é capitão. Então, assim, o cara contou tempo de serviço, já foi promovido para capitão, já é especialista, né? E mais importante de tudo, é paraquedista. E Né? continua recebendo. E continua E recebendo. continua recebendo. E só para a gente fazer a ressalva do pé preto, é porque o médico que não é paraquedista, ele usa um coturno, né? O pessoal chama de boot preto, né? E o cara que é paraquedista, ele usa o boot marrom. Não é verdade? Exatamente. O que você tem aí. Então, só para deixar isso aí. Eu tenho uma vaga lembrança, né, desse tempo, mas eu não lembro se eu já fui pé preto. É verdade. Né? Deixa eu te falar. Uma outra coisa que eu acho que pode dar uma pincelada é para as mulheres. Teve alguém que perguntou, e como é que é para as mulheres? Ah, sim. A gente falou, não especificou isso. O que você me fala? O Exército ele é uma instituição extremamente familiar, né? É uma instituição que valoriza muito a família militar, né? E com isso as mulheres têm algumas vantagens, vamos dizer assim, né? Se você comparar com os serviços aí fora, né? A minha esposa está falando aí, ó. Então, assim, eu sou suspeito novamente, né? A história do cabeleireiro, porque eu acabei incentivando uma das pessoas mais importantes da minha vida a fazer a carreira, né? Então eu acho que as mulheres elas têm uma série de vantagens, né? Aquelas que pensam em ter filhos,
né, a licença maternidade por no mínimo 6 meses, né, muitas conseguem liberação para amamentar, né, a própria forma como a instituição vê muitas vezes, né, o fato de ter filho, então você recebe auxílio, inclusive financeiro, quando nasce os filhos, né, para aquela mulher ali que está começando a carreira, aquela menina que é recém-formada em medicina e que quer ingressar como temporária. Eles têm uma tendência a colocar essas meninas nos hospitais, então é a possibilidade de praticar a medicina de uma forma bem segura, né, com outros profissionais mais experientes, num pronto atendimento com estrutura, muitas vezes de encaminhamento. Vamos pensar aqui em Natal, na minha realidade, ou em Juiz de Fora, onde eu já servi também como temporário de quartel, mas tirava serviço em hospital. Você está, às vezes, com um paciente ali com abdômen agudo, você dá um telefonema e você tem um parecer do cirurgião. Se não o cirurgião militar, você encaminha, né, para uma cirurgia ali no local. Aqui, a gente vai, aciona o sobreaviso e faz uma tomografia na urgência. Então, assim, você dá um diagnóstico de apendicite ali, né? Você pede o laboratório sai em 10 minutos, né? Você pede uma gasometria, a gasometria sai quase que na hora. Então, assim, você pratica a medicina com muita qualidade dentro de um pronto atendimento, onde tem uma equipe muito bacana de enfermeiros, nós temos equipe multidisciplinar aqui de fisioterapeutas. Então, para as mulheres, né, que são alocadas geralmente como temporárias nos pronto atendimentos, ou que querem fazer carreira depois como especialistas ou sem especialidade, né? E tem toda essa valorização da medicina, né, militar. E várias mulheres que são pioneiras nas suas áreas, né? Eu, por exemplo, tive uma instrutora paraquedista e ela é de saúde. Ela é uma sargento de saúde paraquedista, né? Inclusive, me apertou pra caramba lá na área de estágio. Pegou no Então, seu pé. nossa senhora. Então, assim, você tem a força hoje, várias coronéis aí que estão cotadas para o generalato. É uma força que ela é pautada totalmente pela meritocracia. A 01 da minha turma é mulher, né? Grande amiga minha, formou na UFJF, né? Não pode ser perfeita, né? O marido dela é paraquedista e ela é pé preto, mas ela é mulher. Então, assim, você vê que não tem essa de, ela é mulher, coitadinha. Não, não tem nada disso. Se ela chegar lá, desembolar nas provas, desembolar na parte física, vai ser promovida na frente, daqui a pouco elas vão chegar a general, só não chegaram ainda porque as coronéis mais antigas ainda não têm tempo de serviço para ser general. Isso vai começar a acontecer agora. A aeronáutica já tem comandantes de nível de general mulher, se eu não me engano, e já é uma realidade para a A medicina. Isso Marinha também daí já tem a Marinha tem o é Almirante também. Aham. a Porque mulherada, assim, na mas verdade, porque as a mulheres. mulherada ela vai dominar o mundo e ainda vai dar de mamar e vai criar o filho junto ao mesmo tempo. Ela vai deixar a gente no chinelo. Então não tem essa discussão, mas eu sou mulher, eu vou ser mal vista. Não, se você for mulher, chegar lá e fazer o que está previsto, muito pelo contrário, você vai ser extremamente bem vista. E nós temos espaço para todas as mulheres no Exército. Aquelas que querem ir mais para assistência são muito bem-vindas por toda a sensibilidade, né, do universo feminino aí que a gente sabe, né, como que elas são muito capazes, né? Ou aquelas que quiserem fazer a sua parte operacional vão ser mais bem-vindas ainda, porque vão ser pioneiras, né? Aí, o Tairone está falando, já dominou, já era. Tem que aceitar. E Felipe, elas ainda não chegaram nesses maiores postos, porque antigamente, né, um tempo atrás, as mulheres, a entrada das mulheres na força é relativamente há pouco tempo, né? Então elas estão chegando, igual já tem oficiais generais mulheres, mas elas estão chegando aos maiores postos ainda, né? Sim. A nossa diretora do hospital aqui é mulher. E a diretora que a antecedeu é mulher. E a diretora atual do hospital em Juiz de Fora é mulher. Então, quando eu vejo as mulheres me perguntando, poxa, tenente, tem espaço para mulher na Força Armada? Eu falo, mas daqui a pouco a Força Armada vai ser exclusiva de mulheres. É o que mais tem espaço, não tem que ter medo, não. Entendeu? É claro que vão existir determinadas situações aonde pode ter um certo desconforto. Por exemplo, ela pode se tornar uma comandante de uma fração onde só vai ter homem. Mas só depende dela desembolar. Te garanto que se ela desembolar a missão, ela vai ser mais respeitada do que um homem. Porque o cara vai falar, cara, além de tudo, ela ainda venceu qualquer tipo de preconceito. Então, eu acho que isso é um tabu que eu procuro responder de uma maneira bem natural mesmo, não é hipocrisia, porque as mulheres já conquistaram o espaço delas em definitivo. Se não são a maioria, hoje nas turmas do CFO, é 50-50%. Ô, Felipe, você pode falar, porque assim, existe o processo seletivo,
tanto de concurso quanto para temporário. E, além disso, existe uma parte física, né, de avaliação. Vocês podem falar um Isso. pouco como funciona isso? Para homens e É, mulheres? Não sei se você sabe de isso, cabeça. isso é uma coisa que vale a pena falar, né? Hoje, Aham. um grande calcanhar de Aquiles do Inclusive, foi candidato. alguém que perguntou aqui que eu vi, tá? Foi a Letícia. Aí eu tô te perguntando. Ah, Eu beleza. não tinha me atentado para essa pergunta. Aí ela falou aqui. O Pode falar. grande calcanhar de Aquiles hoje das pessoas que têm problemas com concursos públicos, né? E nós que temos uma história de concursos públicos aí, você sabe muito bem, é a não leitura do edital. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que está tudo ali no edital. E as duas principais causas de reprovação hoje, em concursos militares, são questões documentais, entre elas as inspeções de saúde. Então, é o cara que chega com um exame inadequado, é o cara que esquece um exame, é o cara que não leva um certificado, é um cara que tem um desvio ali, de repente, postural maior do que o previsto e ele não se atentou para isso, né? Esse é o primeiro grande calcanhar de Aquiles do candidato, mas que a gente não vai falar nesse momento. E o segundo, né, e eu posso falar sem medo de errar, talvez seja o principal, é a parte física. A gente vê hoje 5 mil, 6 mil candidatos tentando um concurso de 120 vagas e muitas vezes não consegue completar 120 pessoas. Como é possível, né? Então, quando me perguntam se o concurso é difícil, eu falo que ele é muito mais difícil pelo fato das pessoas não se prepararem para ele do que pelo fato de ser difícil você chegar até o final ali, entendeu? Então as pessoas não se preparam. O cara deixa para preparar para a parte física faltando um mês para a prova. Como é que você vai conseguir correr 2.350 metros em 12 minutos, sendo que você é sedentário e nunca correu? Não vai conseguir, entendeu? Como é que você vai conseguir fazer 20, no caso das mulheres, se eu não me engano, são 10 flexões. Como é que você vai conseguir fazer 10 flexões, sendo que você nunca fez uma flexão de braço? E a flexão ela tem todo um padrão, né? No Exército atualmente, né? A prova da aeronáutica também não é fácil. A prova da Marinha envolve natação. Gente, se você não sabe nadar, você vai afogar. Então são coisas muito simples que as pessoas não atentam, né? Se você tem o gabarito da prova e o gabarito da prova física está no edital, não tem desculpa para você começar a treinar para uma prova que você está se preparando desde o início do ano, faltando um mês para ela. Pô. Ah, vou esperar ver se eu vou ser aprovado em todas as etapas para chegar no final e treinar. E aí, meu amigo, é pau na certa. Quando a minha esposa decidiu o que ia fazer, né, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi procurar uma pessoa, um profissional especializado para treiná-la, porque eu já tinha essa dimensão, né? Atualmente, o Tyrone perguntou um negócio interessante. Tem barra no TAF, mas não tem barra no EAF, no Exame de Aptidão Física. Então, os concursos militares hoje do Exército, eles são flexão de braços, abdominal e corrida. O da Marinha, natação e corrida. E o da Aeronáutica, flexão de braços, abdominal e corrida. No TAF, aí já é diferente. São exames que nós fazemos periodicamente, que contam para promoção, né? Que contam para o seu mérito. Aí no TAF nós temos barra, flexão, abdominal e corrida. Ótimo. Muito bom saber. Você vou contar até a minha história, cara. Quando eu passei na SpaceX, Conta a sua história eu física, é legal. jogava bola e tal, né? E era isso aí, eu era adolescente, tinha passado na SpaceX. Meu pai falou assim, cara, meu pai é militar, é aeronáutico, é aposentado. Ele falou, você já fez uma barra na sua vida? Você subiu uma barra? Eu falei assim, não, eu já fiz a barra, né, e tal. Eu fazia aquela barra assim, né? Que a gente já põe o bola pra frente. E aí Primeiro meu erro. pai falou assim, não, meu amigo, você vai ter que subir lá na barra. Vamos subir, sobe na barra aí, faz uma barra. Aí eu peguei, fiz uma barra assim, ó, tremendo. A segunda eu já não fiz, né? Então, aí eu disse, meu pai que me ajudou nisso e tal, foi correr comigo. Meu pai, hoje ele já tá, assim, ele tá inteirão, mas corre um pouco menos. Mas na época, Sim. ele corria muito, assim, o preparo físico dele era muito bom. E Sim. ele me ajudou a conseguir isso. Eu vi pessoas ser reprovadas, eram 2 barras. Para entrar na SpaceX eram 2 barras para você entrar. Aí da SpaceX para a ANAM eram 12 barras, um ano depois, né? E todo mundo passou nas 12 barras. Sim. Agora nas 2 barras eu vi cara ser reprovado. Lá no Sim, dia nada como a prática, né? Uhum. Então, assim, tem que treinar.
Se você não treinar, não Só vai. fazer um parênteses aí, mandar um abraço aí pro Dr. Guilherme Neifel, que já cumprimentou a gente aqui. Nós temos uma celebridade da nossa live. Ah, é? É seu chefe? Era seu chefe? Não, é como se fosse, né, atualmente, né, o chefe aí de todos das redes sociais, mas ele é meu colega de turma. O pai Ah, dele, o você Dr. é Neif, que foi um nosso. cardiologista, não é? Ele é cardiologista? Isso, ele mesmo. Ah, Fica já vi os vídeos denegrindo dele, muito fica legal. denegrindo os ortopedistas na rede social aí. Ah, você que passa para ele os... É, eu que passo os bisu. Pois é. Pois é, muito legal, cara, isso aí. E uma Mas outra aqui coisa, teve uma outra pergunta interessante aí, pode falar. se tem parte física nos processos seletivos temporários. Atualmente, os processos seletivos temporários para médico não tem parte física, mas pode ser algo que em breve seja inserido, né? À medida que cada vez mais nós temos um aumento da procura, não só para ser temporário, como também um aumento da procura para carreira, né? Então a gente vê cada vez mais afunilando, fechando o cerco, né? Duas perguntas interessantes que eu tenho aqui para você, Felipe. Eu sou professor, né? Tenho os internos que me acompanham no serviço e cada vez mais, assim, pelo menos aqui na região onde eu trabalho, a gente tem muitos alunos que já estão às vezes na segunda graduação, né? E aí eles têm essa dúvida em relação ao exército, né? Qual que é a idade máxima para entrar para ser oficial de carreira, se ela existe, qual que é a idade máxima? E o tempo máximo como temporário, acho que você falou que são 8 anos, só para confirmar isso aí, tá? O que você pode me falar sobre isso? Então, primeira coisa que as pessoas têm que saber é que todas as informações que estão sendo prestadas agora é o que nós temos nesse momento. Se eu estivesse falando essa mesma coisa há 2 anos atrás, quando a minha esposa tentou, por exemplo, foi justamente quando aconteceu a mudança. Então, se o pessoal pegar editais mais antigos e encontrar a idade de 36 anos, não se assustar. Eu vou dar uma informação diferente, mas é porque isso mudou, isso acabou de mudar, né? Tanto a Marinha quanto a Aeronáutica ainda permaneceram com 36 no corte. Eu preciso até ver o último edital da Aeronáutica, que já acabou, né? Já acabaram as inscrições, mas até ano passado, né? Era 36. E o Exército ele mudou. Ele colocou 32 anos no curso de formação de oficiais, para quem não tem especialidade, e 34 anos no curso de formação de oficiais, para quem tem especialidade. E isso daí já vai gerar uma diferença tremenda, né? Afinal de contas, são 4 anos a menos para sem especialidade e 2 anos a menos para especialista, que demora às vezes 5 anos para se formar, né? Além da faculdade. E os processos seletivos temporários variam muito. Eu já vi editais com 36, eu já vi editais com 38, eu já vi editais com 42. Aí o mais importante, novamente, entra naquela seara que eu falei ali, né, da leitura do edital do que se vai fazer. Então, se você quer ser médico da aeronáutica e está no 10º período, começa a ler os editais agora. Se você quer ser médico do exército, está no 12º período, começa a ler agora, para você já se habituar com as exigências, né, e poder se preparar e não se frustrar lá na frente, principalmente, né? E realmente são 8 anos mesmo de tempo máximo para os temporários. Ok. Ô, Felipe, você quer comentar alguma outra coisa assim mais interessante? Você quer falar alguma coisa sobre o trancamento da vaga? Você acha que já ficou claro? Antes da gente olhar as perguntas do pessoal? Eu acho assim, o mais importante é o pessoal saber realmente diferenciar essas duas modalidades que nós discutimos, né? Que é a modalidade do serviço temporário e de carreira, né? É o pessoal se atentar para esses dois bizus que pouca gente conhece, né? Que é você fazer a residência dentro das Forças Armadas, ingressando como sem especialidade, ou você trancar a vaga nas residências e poder trabalhar durante um ano tranquilo, né? Sem ter a dor de cabeça ali de ter que prestar a prova novamente no fim do ano. Então, eu acho que se o pessoal já entender esses detalhes, a gente já vai desmistificar muita coisa que existe, né? E saber que nada além das suas características pessoais vão poder guiar as suas escolhas. Então, não tem como eu te responder a pergunta de US$ 1 milhão, né? Vale a pena eu entrar sem especialidade ou vale a pena eu entrar especialista? Vale a pena eu trancar ou não vale a pena eu trancar? Vale a pena eu entrar como carreira ou não vale a pena? Não tem como. São perguntas sem resposta, né? Eu posso te dizer quais são os pontos positivos e os pontos negativos, né? Mas isso vai depender muito do seu perfil, dos seus anseios, dos seus valores, né? Dos seus propósitos.
hoje, pelo meu conhecimento, pela minha experiência, eu acredito que uma das coisas que eu faria diferente seria entrar como sem especialidade. Eu formei medicina com 24 anos. Eu já seria capitão ortopedista hoje, né? Então, assim, são algumas coisas que a gente pensa diferente, mas ao mesmo tempo também, talvez eu não tivesse casado com a Fernanda, porque eu não teria trabalhado no ano que eu conheci ela. Então, tudo na vida tem prós e contras, né? E aí, pensando nesse aspecto, né, até porque a Fernanda está me assistindo aqui, então eu jamais faria essa troca. Tá certo. Ótimo. Só uma coisa, Felipe, também, tem uma situação que ela é meio assim, peculiar e eu acho que dá para ser feita apenas em locais onde você tem hospitais que pertencentes aí às Forças Armadas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no HFA, né, por um tempo, e acontecia Legal. a seguinte situação. Médicos que estavam servindo como temporários, tá? Tinham trancado as suas vagas, ok? Eles passaram na prova de residência, entraram no serviço militar temporário, trancaram as vagas, ficaram um ano servindo, e quando eles iam assumir a vaga de residência, eles se mantinham fazendo plantões no hospital, no HFA, e conciliavam isso com a sua rotina de residência. Eles ganhavam a bolsa da residência, mais o salário de oficial temporário. Ou seja, você vai dar o maior bizu da live, né? Isso Só que lembrar que acontece com acontece com frequência. Um colega meu ortopedista do CFO fez isso, fez residência na UFRJ, no Fundão, e durante os 3 anos de residente de ortopedia no Fundão, ele era médico temporário do HGE, no Rio de Janeiro, né? Então, sim, tem pessoas que conseguem, só que eu acho que o mais importante de tudo isso que a gente está falando, se for dar um aprendizado para as pessoas, é o seguinte: saibam diferenciar aquela velha história do primo do amigo meu, do colega de um conhecido, daquilo que está previsto. Então, vamos lembrar que isso não está previsto. Isso é uma concessão, né? O diretor acha conveniente que você cumpra plantões noturnos, que você cumpra plantões aos fins de semana, e em contrapartida ele te dá a possibilidade de você fazer a sua residência durante a semana. Cara, isso é maravilhoso, né? Você receber um salário ali de segundo tenente, dependendo do tempo da sua residência, até de primeiro tenente, e depois você ser especialista e às vezes ser empregado até como especialista temporário, que era o que ele fazia, trabalhava como ortopedista, né, lá pelo fim do R3, e ele teve uma experiência tão positiva que ele acabou fazendo carreira. Então eu acho que essas experiências positivas, elas nos incentivam a fazer carreira, mas a gente tem que diferenciar daquilo que está previsto, daquilo que está regulamentado, daquilo que tem uma lei que diz, e daquilo que é a concessão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma concessão. Eu tenho um colega que é de carreira, ele cumpria a sua carga horária e agora ele está fazendo residência de cirurgia oncológica. Ele entrou como cirurgião geral, né? Ele é um cara muito bom de serviço, teve o seu reconhecimento do seu comandante, o seu comandante deslocou ele para cargas horárias alternativas, cumpre plantões durante a noite, cumpre plantões aos fins de semana, no pronto atendimento, e liberou ele para fazer durante 3 anos cirurgia oncológica. Está escrito em algum lugar que ele tem esse direito? Não está escrito em lugar nenhum, mas é uma concessão. Por quê? Porque o diretor julgou importante reconhecer esse militar, ter esse militar como cirurgião oncológico daqui a 3 anos. É um investimento, né? Nós temos colegas que entraram como ortopedista geral e se especializaram em cirurgia da mão. Por quê? Porque o comandante julgou pertinente. E aí ele foi lá, se inscreveu pelo Procap, fez o 2º ano pelo Procap. Mas o 1º ano ele fez como concessão. Então, assim, o pessoal pergunta muito essas coisas. E eu sempre respondo isso. Diferencie o que está previsto daquilo que é concessão. Para você não se frustrar, não crie expectativas em cima de concessões, porque concessões podem não acontecer para você. Você pode ser um cara que não tem muita habilidade social, você pode não ter uma boa relação com o seu comando, você pode entrar no momento onde aquilo ali não seja possível. Muita coisa pode acontecer, né? Você pode não conseguir o Procap de cara, porque é um processo seletivo interno, porque aí na cabeça, não, eu vou ficar 2 anos no quartel, no 3º ano eu já vou entrar em neurocirurgia no HMASP. Meu amigo, é uma vaga só. Então, assim, se todo mundo do Brasil tentar, você tem que entender que você pode, de repente, não conseguir naquele 1º ano, naquele 2º ano, né?
Ah, qual é a carga horária? Não está escrito em lugar nenhum a carga horária. Existe uma concessão de que se fazem 5 turnos em hospitais, de que alguns hospitais dão um dia off para você trabalhar por fora. São concessões, gente. A carreira, né? Eu brinco que o Exército e a Aeronáutica e a Marinha, eles não vão te servir. É você que vai servir a eles. Por isso que não chama trabalho. Hora nenhuma eu falei aqui que eu trabalho no Exército. Eu sirvo ao Exército Brasileiro. Agora, claro que não é uma escravidão, que existem várias concessões, que existem reconhecimentos, mas para todo vem a nós tem que ter o vosso reino, né? Ok, bom demais. Você respondeu aqui a pergunta da Paula, que perguntou sobre qual é a carga horária, não sei se você tinha visto, se foi automático. E assim, vamos ver, eu vou levantar algumas perguntas aqui para a gente respondendo, pode ser? Perfeito. Você sabe me informar se tem aquele tempo mínimo, se a live vai cair com 1 hora? Porque eu Cara, acabei de olhar que são não, 20 e então, eu ouvi 57. dizer que pode passar agora. Pode fazer, acho que até Ah, 2, não sei. vamos descobrir Como na é que tá prática. seu tempo aí? Você quer encerrar? Ou dá Não, para vamos passar? passar para vamos passar para as perguntas agora, que a gente encerra nas perguntas, né? Acho que fica Ok. legal. Uhum. Vamos ver aqui. Olha aí, uma pergunta do Gustavo. Deixa eu ver se dá para ler ela toda. Ah, Dá sim. no caso de optar por servir e fazer residência em um hospital das Forças Armadas, eu faço os dois ao mesmo tempo? Como conciliar? O que a gente falou agora, né? Agora há pouco. Isso, perfeito. Existem várias modalidades, né? Mas eles precisam saber que existem as oficiais, e no caso do Exército vale a pena pesquisar sobre o PROCAP, SAL, PROCAP, espaço SAU, né? E existem as concessões. Aí as concessões é conversando com as pessoas e descobrindo. Aqui muitas perguntas a gente acabou respondendo já na live, você já comentou, tá? Eu Ah, vou que bom. pulando aqui Sinal que a live algumas. foi boa. É, aqui, ó. Tem uma pergunta do Rafael Oliveira. Se a carga horária semanal é flexível, né? Como é que funciona essa parte? Se dá para ele fazer plantão fora durante a Então, semana? isso é uma coisa que eu falo muito para todo mundo. Não só dá para trabalhar por fora, como é bem visto pelos superiores e como está no regulamento. Então, o regulamento, né, máximo que nós temos, que é o Estatuto dos Militares, ele prevê que os profissionais da saúde, né, médicos, veterinários, né, eles trabalhem por fora para que se mantenha uma atualização constante e o conhecimento do ambiente ao redor do hospital. Afinal de contas, o hospital ele não é uma bolha, ele se relaciona com outras OMS, com outros profissionais da saúde. Então, é muito bem visto que o profissional trabalhe por fora. Mas a condição sine qua non, né, para falar bonito, né, sem a qual não existe esse tipo de concessão, é quando você achar que vai prescindir a sua obrigação fora em relação à sua obrigação ali dentro. Isso jamais vai existir. Lá fora é flexível, né? Lá fora você vai se virar. Aqui dentro é a sua obrigação e é dessa forma que é visto. E aí, de acordo com o seu comando, podem existir concessões que vão variar desde você cumprir cargas horárias noturnas, até cargas horárias aos fins de semana, até você ter dias livres para poder trabalhar fora, ou você ter turnos livres, né? Por exemplo, no período da tarde. E aí é muito variável. Por isso que eu falei, via de regra, né? Temporários de quartel cumprem expediente de quartel, temporários de hospital cumprem 5 turnos de semana, né? Mas isso é uma regra que a qualquer momento, a depender de uma situação, por exemplo, que vivemos agora de pandemia, que ela é quebrada, né? Durante alguns períodos aqui eu cheguei a fazer 40 horas na semana. Se eu sou nomeado para alguma atividade externa como assistente técnico numa perícia, isso é fora do meu horário de serviço, né? Se existe uma atividade extra, uma formatura, uma missão, um campo e eu sou nomeado, eu tenho que ir, né? Então é isso que as pessoas têm que ter em mente. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas você vai ser confrontado com situações que vão exigir flexibilidade, resiliência, atributos, né, da área afetiva. Tem uma outra pergunta aqui do Lucas também. É possível entrar em uma força armada? Ele botou força nacional, né? Mas é uma força armada, nacional, que deixa de ser.
e não ser transferido de estado? Fala um pouco sobre as transferências de quem é de carreira, por favor. Excelente, excelente pergunta que a gente ainda não abordou esse tema ainda, né? Vai ficar muito bom para complementar. Existem duas modalidades de concurso nas Forças Armadas, seja ela Exército, ou melhor, seja ela Marinha, né, ou Aeronáutica, né? O Exército, não. O Exército, a regra do jogo do Exército, como dito no jargão do futebol, a regra é clara. O Exército é uma força de mobilidade geográfica na qual você não faz concursos regionalizados. O concurso ele é nacional, as vagas são conhecidas ao fim do curso de formação de oficiais e escolhida conforme o mérito. Então, se você ficou em primeiro lugar, você escolhe primeiro. Se você ficou em segundo lugar, você escolhe depois do primeiro, e assim sucessivamente. Se você é o único, a sua vaga já vai ser destino certo. Né? O meu colega Otorrino, que era único no nosso curso de formação, a vaga dele já veio certa para ele, HCE, não teve nem conversa. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A aeronáutica, o concurso é 100% regionalizado. O que isso significa? Quando você vai fazer o concurso, a vaga já vem por cidade. E aí é conforme a sua classificação no concurso. Então, por exemplo, quando eu tentei a prova da aeronáutica, eu fiquei em terceiro e tinha Florianópolis, Guaratinguetá e Porto Velho. Então, com isso, eu já sabia que em terceiro lugar, provavelmente, eu ficaria em Porto Velho, porque o primeiro lugar tinha botado primeira prioridade Floripa, no segundo lugar tinha botado segunda prioridade Guaratinguetá, e eu tinha feito da mesma forma, Floripa, Porto Velho, Guaratinguetá, né? Acabou por outros motivos, eu não pude continuar no concurso, né? Mas, então é um concurso regionalizado. E a Marinha, ela tem as duas modalidades. Ela tem um concurso geral, aonde você pode ir para qualquer lugar do Brasil, mas a maioria fica no Rio, porque a maior parte da Marinha fica no Rio, e você tem um concurso regional, aonde você tem as vagas para os distritos navais, por exemplo, aqui nós temos o Distrito Naval no Nordeste, que se eu não me engano é o terceiro, você tem o Distrito Naval no Sul, né? E aí, então, para aqueles que pensam em se mudar pouco ou não se mudar, eu aconselho os concursos regionais ou os concursos de forças auxiliares, que aí já é outro escopo, não é o nosso concurso aqui, que é bombeiro e polícia. E, assim, uma coisa, só ainda nesse tema da transferência, Felipe, e você está em Natal, você falou isso, né? E para você ser transferido, isso. Porque o pessoal de carreira combatente, que foi da AMAN, né, da Academia das Mulheres Negras, esse pessoal, eles mudam muito. Para o médico é da mesma maneira, você consegue ficar, por exemplo, a sua carreira toda, tirando os cursos de aperfeiçoamento, a sua carreira toda em Natal, se você quiser? Existe essa possibilidade? Como é que funciona? Falar com convicção essa informação é muito complicado, né? A gente pode falar pela experiência dos outros. Pela experiência dos colegas, a gente vê pessoas que conseguem ficar grande parte da carreira no mesmo local. Mas lembrando que essa não é a regra do jogo. A regra do jogo é que você está sujeito a movimentações ex officio, ou seja, a serviço, contra a sua vontade, é uma ordem, né? Claro que algumas escolhas ao longo da carreira podem te proporcionar ser mudado mais ou menos vezes, mas não existe uma regra de proteção que eu possa falar assim, se você fizer isso, você nunca vai ser movimentado. Então a movimentação ela pode ser uma vantagem ou ela pode ser um fantasma que fica te assombrando ao longo da carreira aí, se você realmente criou raízes em determinado local. E talvez seja um dos motivos que mais gera frustração e sofrimento na carreira para aqueles que não se planejam para isso. Outra pergunta interessante aqui, ó, casal concursado a nível federal, deixa eu aparecer aqui, ó. Casal concursado a nível federal, porém não é da força, um não é da força, ou seja, um militar e o outro não militar. Perfeito. Né? A prerrogativa para que os dois se mantenham juntos, por exemplo, o militar foi obrigado a ser transferido para outra cidade. A prerrogativa sim, tá? Claro que pode acabar terminando num escopo judicial, mas a gente vê de uma forma geral o pessoal consegue. Quando é da mesma força é muito mais fácil. Hoje eu enfrento exatamente esse problema. Minha esposa saiu da escola de saúde do Exército e por algumas razões não pôde ser alocada aqui em Natal, né? E aí nós precisamos seguir a regra do interesse próprio. E a movimentação por interesse próprio é uma movimentação onde você só pode dar entrada depois de ter 1 ano de tempo mínimo de guarnição.
Então, existem regras muito claras, né, nessas movimentações, mas, de uma forma geral, existe a prerrogativa da união do laço conjugal, sim, principalmente se o vínculo for federal e principalmente se for da mesma força, né, de forças diferentes também, mas da mesma força a gente percebe uma maior sensibilidade. E uma coisa interessante, eu tenho um exemplo de um colega que é do Exército também, e ele tem uma esposa que trabalha no Banco do Brasil. Né? E todas as vezes que ele é transferido, ele já foi transferido acho que 3 vezes, as 3 vezes ela foi junto. Ela era do Exatamente. Banco do Brasil e ele, oficial do Exército. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que a gente não tenha respondido. O treinamento militar, uma pergunta aqui da Gabi. O treinamento militar inicial para temporários e o de carreira é muito diferente? São diferentes esses treinamentos, a parte militar? Sim. O curso de formação de oficiais, do oficial de carreira do Exército, ele tem uma duração de 37 semanas, o equivalente a aproximadamente 9 meses. O estágio de adaptação ao serviço, que é a formação do militar temporário, ele tem 2 períodos, no qual o período militar básico inicial dura 45 dias e o restante, até completar o ano, é quando ele já está ali botando em prática, né? Trabalhando efetivamente aonde ele vai ser alocado. Mas é considerado um treinamento também, mas na prática não chega a ser algo muito formal, né? E com isso, não tem nem como comparar, né? Tanto em termos de conhecimento adquirido, quanto em termos de relação mesmo, que é o que o pessoal muitas vezes se preocupa muito. Então, existe sim algo que é preconizado como a formação básica geral militar, né? Onde você tem tiro, né? Onde você tem manejo de armamento, onde você tem ordem unida, onde você tem atividades de campo, né? Que existem nas 2 formações. É claro que muito mais detalhado e muito mais sugado no curso de carreira. E eu posso falar com propriedade porque eu fiz as 2 formações. Eu fiz o EAS e fiz o CFO, né? Então, nesse caso, né, a parte física é muito mais extenuante no CFO, né? Até porque vale nota e a classificação, no fim das contas, vai definir a sua carreira inteira, né? Desde o lugar que você vai até promoções, até conseguir ir para cursos ou não, né? O Exército é uma instituição extremamente meritocrática, então a sua nota, o seu conceito, né, eles vão te acompanhar o resto da carreira, né? E essa formação do EAS é uma formação bem enxuta. Então, basta você pensar, né? Passar em 45 dias algo e passar em 37 semanas algo, né? Isso compara, né? É muito mais denso no CFO, tem muito mais disciplinas, tem coisa que você nem vê no EAS e você vai ver a fundo, né? Afinal de contas, você vai ser um oficial médico de carreira. Tem que ter um conhecimento de perícia, tem que ter um conhecimento da parte militar, dos regulamentos, né? Inquérito penal militar, a parte administrativa toda, então é bem diferente. Tem uma última aqui que a gente não respondeu. Peraí. É possível atuar como especialista na sociedade geral, tendo feito residência em hospital militar? Isso é uma pergunta que eu respondi recentemente nos stories, né? Não sei se a gente tem muito estudante de medicina ou médico vendo a gente nesse momento, né? Mas o que eu posso falar é o seguinte: para você ser especialista no Brasil, ou você fez residência médica reconhecida pelo Conselho Nacional de Residência Médica e pelo MEC, ou você fez a prova de título de especialidade, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Claro que você pode fazer as 2 coisas, como é o meu caso, né? Eu fiz o TEOT, que é o teste de especialista em ortopedia e traumatologia da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e eu fiz uma residência MEC de ortopedia. Mas qualquer uma das 2 formas te dá o RQE e você vai atuar normalmente aí fora, né? Então isso é uma dúvida que eu vejo que as pessoas têm, que é uma coisa que a faculdade falha muito em esclarecer, né? Qual é o caminho para ser especialista? O caminho para ser especialista é esse.
Ok, Felipe. Vou passar aqui rapidinho, ver se tem alguma outra pergunta interessante, mas assim, todas são, lógico que válidas, né? Mas alguma que a gente não tenha respondido. Aqui, você falou uma hora que são 5 mil inscritos para 120 vagas. É isso mesmo ou você só deu um exemplo? Como que funciona Sim, isso? O não, Júnior está não. perguntando. Assim, eu não sei falar se são exatamente 5.000, mas a gente sabe que são muito mais candidatos do que as vagas, né? Se eu não me engano, no meu ano foram mais de 3, no ano da minha esposa já foram mais de 4, e a cada ano que passa bate recorde de inscritos. Sempre tem mais inscritos do que vaga. Só que as pessoas são eliminadas. Primeiro, né? Porque não conseguem fazer 50% da prova teórica. Isso já é uma fonte de eliminação muito grande, porque tanto na Marinha quanto no Exército, você faz prova de todas as especialidades. Então, mesmo você sendo ortopedista, você faz prova de cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, pediatria. Então, você imagina, um cara que às vezes não vê essa matéria por 4, 5, 6 anos, né? Quando ele vai fazer, ele acaba não conseguindo fazer 50% e ele de cara já é eliminado, né? O outro ponto é a questão documental e a perda de prazos. O cara, né, ele dá uma bisonhada ali, perde prazo, perde documento, não leva o negócio em desacordo e acaba sendo eliminado. E talvez um dos mais importantes é o índice físico, né? A minha esposa, por exemplo, ficou classificado num total de 14 oftalmologistas. Só entraram 3 para 4 vagas. Então, o concurso ele acaba sendo concorrido por essas peculiaridades. Não porque o candidato que está concorrendo com você é o cara, pô, tá fechando a prova. É justamente porque o pessoal não se prepara para o concurso e acaba sendo eliminado. Travou aí? Não, não. Eu tô lendo aqui, tentando procurar alguma coisa que a gente não tenha perguntado aqui. Enquanto isso, eu vou Pode, se responder a quiser dar uma pergunta olhada. do Léo. Pode sair para atender um caso Isso, de você urgência em um achar alguma hospital situação. civil? É aquela história, né? Em teoria, não pode, mas é tudo conversado. Que urgência é essa? Foi você que operou? O paciente é seu? Não tem mais ninguém que possa vê-lo? O que você está atendendo no hospital militar é uma urgência também? Então, assim, bom senso, né, gente? Eu sou ortopedista. Eu operei um caso no hospital civil. O paciente complicou, precisa da minha atenção. Eu vou tentar manejar aquilo de alguma forma. Ou eu vou ter uma equipe que vai poder me ajudar, ou eu vou fazer um contato diretamente com o subdiretor, afinal de contas, o oficial pode se reportar ao subdiretor do hospital, vou explicar a situação para ele, né? Então, tudo tem, né? Não é um negócio, né? Existe uma lógica, né, nas coisas, né? Agora, por exemplo, você não vai poder falar assim, não, essa sexta-feira eu não quero ir no meu expediente não, porque eu quero emendar o feriado, entendeu? Isso são coisas que você não faz nem no meio civil, você vai fazer isso no meio militar? Né? Até porque você é militar, está sujeito a sanções militares, inclusive responsabilização do Código Penal Militar, né? Do regulamento disciplinar. Nós militares servimos a dois deuses, né? A parte civil e a parte militar. Ó, tem um elogio aqui. Nossa, que cara top. Muito conhecedor de causas. Legal. Bom que o Tem outro pessoal aqui. gostou. Pago Bizu, o senhor fez curso preparatório para a prova de carreira ou estudou por provas antigas? Como foi o seu método? Estudei por provas antigas, como quase sempre eu faço quando eu vou tentar alguma prova. Leio o edital, faço um cronograma de estudos e vou batendo as gaivotas ali, cada uma das coisas que cai, e faço muito exercício e tento revisar. Falei um dia desse sobre técnica de estudo aqui, né? Aí tem outras técnicas, né? Não estudar mais do que uma hora, fazer pausas, fazer revisões, né? Enfim, mas não fiz nenhum cursinho e não tenho conhecimento de nenhum. Já vi alguns na internet aí, mas para medicina ainda não é diferencial. Para odonto, para farmácia, para veterinária é um grande diferencial. E eu acredito que em breve uma fatia de mercado bem grande aí, que fizer um preparatório bem enxuto, né, para as Forças Armadas, que veja a parte física, parte de inspeção de saúde e parte da prova especificamente, esses caras vão ganhar bastante mercado. Ô Felipe, não vai ter como a gente responder todos, já está um tempão aqui, eu sei que você está um cara tarefado. Se você quiser escolher uma última aí, eu queria muito assim, você quer responder mais alguma ou está suficiente? Pede o pessoal te procurar no seu Instagram.
O que você prefere? Eu vou fazer algumas considerações finais, né? Assim, muita gente Isso, nova chegando, excelente. muita gente que não me conhecia, né? Então, a primeira coisa é pedir o pessoal que gostou, que acha interessante, que quer conhecer um pouco mais sobre esse universo da medicina militar, né? Que quer conhecer um pouco mais sobre ortopedia e traumatologia, né? Que quer conhecer um pouco mais sobre qual que é a minha rotina, né? Uma coisa que a gente não falou muito, mas a questão da vida saudável, né, que muitas vezes os hábitos militares despertam, né, de atividade física regular. Eu já tinha isso antes, mas eu percebo que isso é algo muito importante da formação militar, né? Então eu estou sempre falando sobre isso no meu Instagram, sobre conhecimentos gerais, finanças, né, questões relacionadas ali a mindset, de crescimento, né, insights de livros, né, eu gosto de ler, gosto de ver filmes, enfim. Então, um Instagram bem diversificado, né? Tipo algo por dentro da carreira de um ortopedista mesmo, militar, né, do Exército. Estou sempre falando, misturando essas coisas. Eu convido a todos para me seguirem, quem ainda não me segue, né? Eu estou sempre respondendo os directs, mesmo que às vezes com um pouco de atraso. Eu tento manter esse trabalho aqui para poder ajudar as pessoas, assim como mais experientes já me ajudaram, né, na vida. Eu acho que se a gente montar essa corrente do bem aí, todo mundo se ajudando, mais cedo ou mais tarde eu posso ser paciente de alguma dessas pessoas pode ser médico do Fusex e me atender, atender meus filhos, atender minha esposa. Então acho que você não perde nada por ajudar as pessoas. Eu tenho um material, né, um e-book, é um link que fica na minha bio, então eu convido todos a irem lá, baixar, né? A melhor parte do e-book é porque ele é de graça, então não tem nem desculpa para não baixar, né? Não vai gastar nada além de Pessoal, 4G ó, ou internet. claro, o Felipe, você ajudou, acho que muito, cara. Você esclareceu muita coisa, trouxe bastante novidade para a gente, principalmente a questão de poder entrar para a carreira sem ser especialista e ter a possibilidade de fazer essa especialidade depois dentro do Exército, dentro das Forças Armadas em si, né, da Marinha e do Exército hoje em dia. Acho que você esclareceu bastante a questão do ingresso, a situação, desmistificou um pouco a entrada das mulheres, que às vezes elas ficam meio preocupadas assim, com essa questão do Exército. E, cara, sensacional lá, isso trouxe muito conhecimento mesmo, agradeço esse seu tempo. Passamos aí bastante do tempo que eu imaginava que teríamos. Acho que a gente pode até fazer outras lives depois. O pessoal gostou Com bastante, porque é um assunto certeza. muito amplo, né? Então, a gente pode fazer, setorializar um pouco esses assuntos aí para a gente poder trazer com mais detalhes para o pessoal. Foi um prazer receber Beleza, meu amigo. você, tá, cara? E precisando de mim aí, a gente tá junto. O pessoal tá falando aí, convida ele para uma segunda live, os internos, nós internos precisamos, mas a gente vai combinar aí alguma coisa assim, com certeza. Tudo bem, Felipe? Beleza. Muito obrigado, Prazer então, por enorme aí tudo. falar com você. Muito obrigado pela possibilidade aí. A gente já acabou fazendo essa amizade, né? Já sabe quando vem aqui em Natal tem Isso. destino certo, tem lugar para ficar, né? Vamos E aí, aí sim. desejo a todos aí uma excelente noite, né? Um fim de semana que já está chegando aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Valeu, um abraço, até mais. Queria agradecer a todo mundo que participou da live. Quem tiver dúvidas, pode mandar aqui para mim, pode mandar para o Dr. Felipe, segue ele lá, @Dr. Felipe Jader. E se eu não souber, eu vou passar para ele. Tá? E se quiser perguntar direto para ele, ele tem muito mais propriedade do que eu para fazer essas respostas. Obrigado aí por tudo e boa noite para todo mundo.